Olá, hoje começa a nossa iniciativa Histórias com Humor Dentro. Foi criada por Patrícia Calixto, da conta de Instagram Conta-me uma História. Foi criada também pela Vera Parente, da conta de Instagram As Histórias da Nossa Vida, e por Inês Martelo Ribeiro, da conta de Instagram A Biblioteca da Inês. A expressão Histórias com Humor Dentro não foi criada por nenhuma de nós as quatro. Eu utilizo-a desde o trabalho que fiz com a Ana Patrícia Teixeira, que é uma colega minha com quem eu partilhava o gosto pela literatura infantil, e talvez tenha sido ela a inventar e eu apropriei-me, e estamos a usá-la agora nesta iniciativa de 2021, que vai decorrer durante todo o mês de fevereiro, em que vamos apresentar obras, textos, livros em torno do amor. E não é um amor qualquer, por isso espero que fiques connosco durante todo este mês e que leias o conteúdo todo que nós vamos partilhar. Dentro da iniciativa Histórias com Humor Dentro, eu queria partilhar contigo um trabalho que fiz com uma turma da Escola da Granja, do agrupamento de escolas de Via Longa. Então nós tínhamos uma atividade diária, que é a apresentação de produções, onde as crianças têm a oportunidade de mostrar algumas coisas que fazem. Uma delas são os textos que escrevem no tempo de estudo autónomo ou noutros momentos. E houve um dia que na terça eu fui ler um texto que tinha escrito e depois de ler, o Érico comentou que ela escrevia sempre textos com casamentos. E quando ele disse aquilo, eu pensei, nós temos de fazer alguma coisa em relação a isto. Criar um espaço onde eles possam dizer o que sentem, o que pensam e contar mais as suas vivências, para que nós possamos conhecer a cultura de cada um de nós e com isso ganhar mais respeito pelas culturas. Então pensei em algumas coisas e criei o itinerário do amor na altura, e o que fiz foi ir à minha biblioteca pessoal que tinha em casa e ver os livros que tinha relacionados com o amor. Fui também à biblioteca da sala, onde estão a maior parte dos meus livros, ou os livros que eu escolhi para trabalhar com aquela turma. Eu acabo por levar sempre muitos livros que tenho na minha biblioteca pessoal para a biblioteca da sala, até levo armários, porque quero que eles leiam bons livros e quero que o tempo de estudo autónomo seja rico, porque uma das atividades é ler livros e isso traz mais leituras, mais gosto pela leitura. Então eles têm lá os meus livros e que estão forrados pela minha mãe e estão devidamente etiquetados. Eles sabem que os livros, tanto meus como da biblioteca pública que eu vou buscar, como livros do agrupamento ou da própria escola, têm que durar mais de 50 anos, porque depois deles vêm outros meninos. E o que eu fiz foi escolher alguns livros relacionados com o amor e pensar o que é que ia fazer com eles e destacá-los. Então comecei por trabalhar a fase do enamoramento. Claro que as coisas não são assim, mas às vezes acontecem. Portanto, comecei pela fase do enamoramento. Então, para essa fase, escolhi um poema de Álvaro Magalhães, que se encontra no livro Brincador, e o título é Brincadeira. E nós fizemos leitura a pares e explorámos o poema. Depois disso, fomos ler o livro O Sapo Apaixonado, conversámos sobre o livro e fiz uma proposta de escrita relacionada com esse livro. Porque uma das dificuldades da turma era a escrita, então eu aproveitei para fazer mais propostas de escrita, criar mais momentos para nós reescrevermos todos estes textos, para fazermos livros com esses textos. Portanto, era só mais um motivo para nós escrevermos e reescrevermos. Então, trabalhámos o livro do Sábio Apaixonado, eles escreveram uma história através de uma proposta e partilharam aquilo que tinham escrito. Depois disso, trabalhámos a história que eu adoro, que é Apaixonados, onde a Salomé e o Ernesto passam a vida a implicar um com o outro, mas afinal eles até podem gostar ou não um do outro. Então, em torno desse livro, as crianças tiveram uma proposta de escrita diferente e também escreveram e reescreveram. E para esta fase também escolhi um livro que se chama Histórias de Amor,
História de Amor, que é um álbum de imagens ilustrado, sem qualquer palavras, e o desafio para as crianças foi escreverem uma história para esse livro. E para terminar a fase do enamoramento, escolhi o Espantalho Enamorado e propus às crianças que criassem em pares uma peça de teatro com os fantoches que nós tínhamos na sala. Isso era uma coisa que faziam em tempos do autónomo, eles gostavam muito de escrever a pares e criavam várias vezes peças de teatro em conjunto, portanto eles já estavam habituados e esta proposta foi para enriquecer as peças de teatro que eles já estavam habituados a escrever. Depois desta fase do enamoramento vem, supostamente, a fase do casamento. Então, para esta fase do casamento, como era muito importante, eu tinha crianças de uma cultura em que o casamento acontece numa idade muito precoce, e organizei com os adultos da escola uma exposição de casamentos. Levámos fotografias de casamentos, acessórios dos casamentos, convites e mentas de casamento, e pedi às professoras e auxiliares para levarem os vestidos de noiva. E por acaso a auxiliar, que era a Dona Ana, tinha casado vestida de azul e eu adorei aquele vestido porque era diferente do habitual, e nós montámos a exposição e quando eles chegaram de manhã já encontraram a exposição feita e ficaram delirantes, principalmente aquelas meninas que adoraram os vestidos de noiva porque eram grandes e tinham tule, e foi uma excitação. E a história que eu escolhi foi A Noiva Bela Belíssima, e lemos a história e eu propus que eles escrevessem um texto com o título A Noiva Bela Belíssima, e depois fomos analisar os convites, ver as diferenças, vimos as emendas, organizámos de várias maneiras a sala do copo d'água, e foi interessante porque nessa altura as crianças perceberam que em determinada cultura os casamentos duravam mais dias e noutra cultura não demoravam assim tantos. E foi muito bom, porque através da escrita eles colocam no papel todas as suas vivências. E nós, como escrevíamos, reescrevíamos, partilhávamos aquilo que estávamos a escrever, foi uma oportunidade para eles conhecerem as culturas que estavam ali naquela sala, e saímos todos muito mais ricos depois disso. Para terminar o itinerário do amor, o que eu fiz foi terminar com a história da editora Orfeu Negro, que se chama Os Burros. É um livro espetacular. Nós divertimos imenso com as zangas dos burros, e foi um livro muito importante porque eu tinha na sala crianças que já tinham os pais separados e tinha também crianças que estavam a passar pela fase da separação dos pais. E o livro era nada mais, nada menos que um motivo para que as crianças escrevessem novamente, que as crianças colocassem no papel histórias inventadas e com algo que eles conhecessem. Então eles foram escrever, e claro que na escrita transparece as suas próprias vivências, e isso foi mais uma oportunidade que nós tivemos e que eu criei intencionalmente para que eles falassem sobre aquilo que sentiam, para falarem sobre aquilo que pensavam, para colocar cá para fora tudo aquilo que borbulhava dentro deles, e sem qualquer julgamento, porque nós estamos ali para também aprender com eles e para os ouvir. E foi interessante porque numa cultura as crianças nunca tinham ouvido falar sequer de separação, talvez acontecesse e eles nem sequer se apercebiam, e os outros meninos já tinham vivências de separação ou conheciam pessoas que já estavam separadas, uns lidavam bem com isso, outros ainda estavam no processo de aceitação, e foi importante nós, ao lermos os textos, também conversarmos um bocadinho sobre essas coisas que nos vão acontecendo e que fazem parte da vida dos adultos, e que eles, quando forem adultos, talvez possam saber reagir ou saber falar melhor sobre aquilo que estão a sentir e a pensar e colocar cá para fora. E esse trabalho é muito importante para que nós possamos, desde cedo, acolher aquilo que nós estamos a sentir. Outra das intencionalidades pedagógicas que este trabalho teve
foi a escrita e reescrita, que era uma dificuldade da turma, e estava sempre a pensar em formas criativas e diferentes que os pusesse a escrever, e tem sempre de ser a partir de coisas deles, e isso é que eu acho que é determinante. Por isso, quando no outro dia me falavam sobre tenho que criar materiais porque vem aí o Dia dos Namorados, eu fiquei a pensar, mas eu nunca pensei em Dia dos Namorados quando estava na sala. Este trabalho em específico eu criei porque tinha crianças que tinham o casamento muito próximo, não é? Porque é uma cultura que tem os casamentos muito precoces, e precisava trabalhar aquilo com as crianças. E não para dizer se é certo ou errado, mas para que os outros percebessem porque é que as histórias que elas criavam estavam sempre relacionadas com casamentos, porque elas sabiam que estavam muito próximo. E isso foi interessante e fez-nos a todos crescer. Por isso, espero que esta partilha te ajude, que te ajude sobretudo a olhar para a tua turma nesta fase e que percebas que meninos é que tens à tua frente e o que é que eles mais precisam, o que é que eles mais gostam, o que é que eles têm dentro deles a fervilhar e precisam de pôr cá para fora, porque se nós não os ajudarmos a olhar para aquilo que eles têm cá dentro, eles vão passar pela vida sem saber aquilo que são e sem saber aquilo que pensam, e é dar voz àquilo que as crianças têm dentro deles. Portanto, espero que tenhas gostado desta partilha. Nós amanhã temos outra partilha e todos os dias de fevereiro vamos ter. Calhou ser neste mês, mas espero que gostes do conteúdo que as 22 pessoas estão a preparar para vocês. Partilha nas tuas histórias o que nós fazemos, divulga a iniciativa, publica tu também com o nosso hashtag Histórias com Amor Dentro e comenta as publicações porque isso ajuda-nos a todos. Beijinhos!